sendo essa sem dúvida uma das melhores aberturas de anime que já vi em muito tempo, não economizando em nada na dramaticidade ou mesmo no impacto que vai causar aos seus fãs e espectadores, em uma tentativa de sobrevivência da humanidade contra o inimigo em comum, os Titãs. Eren é o nosso protagonista, seguindo a história com ele e Mikasa, que junto com outras milhares de pessoas estão blindados, separados do resto do mundo por um sistema de muralhas, sem sofrerem um ataque dos Titãs em um intervalo de 100 anos, marcando toda uma geração com uma falsa sensação de segurança, deixando de cumprirem suas obrigações e entenderem de fato o real perigo que os Titãs representam a eles. Até o dia que não estão mais, deixando claro para aqueles que estavam na dúvida o verdadeiro terror que eles representam para a extinção da humanidade, para os personagens que nos foram apresentados, bem como a realidade de que ninguém está salvo. Com a morte da mãe de Eren, o desespero da patrulha e um massacre como nenhum outro dentro de um período de 100 anos, Eren, Mikasa e Armin foram poupados e salvos, pelo menos por enquanto, marcado para sempre com a visão de sua mãe sendo devorada bem diante dos seus olhos sem poder fazer nada para impedir, mas jurando derrotar e expulsar todos os Titãs do mundo, enquanto o governo precisa lidar com os refugiados do ataque, bem como a distribuição de alimentos que acabou sendo prejudicada, por estarem despreparados tendo que enviar uma parcela deles, inclusive a avó de Armin, para uma missão suicida, tentando recuperar o território invadido, prometendo os três se alistarem e se tornarem soldados, tendo meios e forças para contra-atacar os Titãs. Uma nova geração moldada pelo medo e desespero da queda da muralha. Dentre os cadetes, Eren e Mikasa parecem ser um dos poucos a conhecer o terror e ficar frente a frente com um titã, usando essa experiência para se vangloriar e de certa forma acreditar estar mais preparado que outros para passar não só pelo treinamento, como também derrotar os titãs, já que exigem um preparo emocional e físico que não são todos que têm. Mas tudo muda de figura ao precisar passar pelo primeiro teste, o controle do equipamento de locomoção que usam para enfrentar os titãs. E mesmo tendo uma falha estrutural do equipamento, Eren está disposto a mostrar para todos ali, Mikasa e para ele mesmo, que tem o que é preciso para exterminar os titãs de uma vez por todas, iniciando oficialmente o seu treinamento como patrulheira. Não tendo nenhuma habilidade específica que o destaque dos demais, contudo sendo o mais esforçado dentre todos. Com o fim do treinamento chegando, os cadetes são obrigados a escolher onde querem atuar, podendo escolher 3 frentes. A guarnição protegendo as cidades e reforçando as muralhas, o reconhecimento arriscando suas vidas além das muralhas e a polícia militar, servindo o rei protegendo a ordem interna e o povo, podendo apenas os 10 melhores da turma escolher a polícia interna, levantando a questão, em que os mais aptos a derrotarem os titãs são aqueles que nunca irão enfrentá-los. Muitos querem fazer parte do ciclo interno pela pura e simples sobrevivência, já que a história mostrou que vencer os titãs é impossível. Mas se todos pensarem assim, a vida de todos aqueles que colheram dados ou defenderam a existência da humanidade teriam morrido em vão, convencendo grande parte dos formandos a irem para o reconhecimento dar a cara a tapa. E depois de 5 anos do último ataque, a história está prestes a se repetir. Contudo, dessa vez tem alguma coisa diferente. A vontade e determinação de conseguirem vencer da nova turma formada. Contudo, ainda presente o pavor e o medo do que pode acontecer, não tendo outra opção a não ser lutarem todos, mesmo aqueles que escolheram integrar a polícia militar, não querendo nunca encontrar um titã. Mikasa, pela primeira vez apavorada com o que pode acontecer, não com ela, mas sim com Eren, ficam separados, sendo ela a única família viva que ele ainda tem. A vontade existe, mas a inexperiência no campo de batalha também. E a falta de informação sobre os titãs, sendo essa a queda deles e principalmente de Eren, salvando Armin, não podendo cumprir sua promessa a Mikasa. Com a morte de Eren e a culpa transbordando de Armin, parece ser uma boa ideia ir mais a fundo na relação de Mikasa e Eren, entendendo um pouco mais dessa relação que vem desde o primeiro episódio. Ele é salvando quando mais nova de um trio de sequestradores que mataram seus pais, dispostos a levá-la à capital e vendê-la a velhos ricos, sendo o que parece a última descendente asiática dentro da muralha, despertando na garota a força, vontade de viver e lutar, e incentivando-a sempre a ser a mais forte da situação, já que o mundo é um lugar injusto, onde apenas os fortes prevalecem sobre os mais fracos, sendo desde então adotada pela família de Eren, sendo criada como a sua irmã, apenas vendo sentido em sua vida se ele estiver nela. E ao descobrir a verdade por trás de sua morte, Mikasa não teve muita reação, considerando Eren o tendo como família, mas ao mesmo tempo já tendo passado por isso uma vez com seus pais, suprimindo seus sentimentos de alguma forma, fazendo aquilo que sabe fazer de melhor. A situação dos cadetes sobreviventes não é nada favorável, com poucos suprimentos e gás para se locomoverem, precisando retornar ao QG, que está sendo atacado por titãs e então terem alguma chance de vitória. Mikasa consegue recuperar o espírito e força de vontade de seus colegas, mas ela mesma não tinha isso. Prestes a desistir, mas sendo salva pela lembrança e memória de Eren, escolhendo viver talvez um pouco tarde demais, mas sendo salva por um titã que odeia titãs, pelo menos é o que parece.
e vão sim usar ele para ajudá-los com os titãs que estão atacando o QG pelo lado de fora, enquanto todos os recrutas sobreviventes se reúnem para recuperar o controle do armazém de suprimentos, conseguindo, graças ao plano de Armin, derrotar os titãs recarregando os gases de seus mobilizadores e voltando para se juntar com o resto do exército. Todos com exceção de Mikasa, que percebeu que o titã que os ajudou está com problemas, sendo devorado pelos outros titãs, não se regenerando como os outros, podendo ele não ser apenas um futuro aliado para eles, mas também uma fonte de informação sobre essa raça de gigantes, com o titã que devorou Thomas aparecendo, sendo devidamente vingado, com Eren reaparecendo de dentro do titã que os ajudou. A equipe de reconhecimento está voltando para dentro da muralha, mudando a partir de agora seu objetivo de explorar regiões periféricas para retomar as muralhas dos titãs, principalmente porque algo estava acontecendo. Não demorou nada para a notícia se espalhar entre todos sobre Eren, sendo desde o começo um problema para ele, sendo questionado sobre sua verdadeira identidade, mas a verdade é que qualquer resposta que desse seria a resposta errada. Com todos ali dispostos a se livrar de mais um problema que apareceu sem nem sequer saber ou entender a razão para isso, com o segredo do pai de Eren no primeiro episódio vindo à tona, bem como algumas memórias que foram esquecidas, tomando consciência da situação, se transformando, protegendo Mikasa e Armin. Como a transformação é feita ainda é um mistério, contudo ficou claro que o seu pai pode estar guardando esse tempo todo a resposta que milhares morreram para conseguir. O que são os titãs e de onde vêm, bem como aonde ele está nesses últimos 5 anos. Com uma decisão precisando ser tomada, Mikasa e Eren confiam em Armin para conseguirem convencer o exército que Eren está do lado deles, e que podem usá-lo como força militar e estratégica, buscando por anos uma vantagem tática para mudar o cenário e as chances de sobrevivência da humanidade, mas decidindo ignorá-la quando aparece por medo, pela pura ignorância de não saber de nada além do óbvio: ele ser um titã, jamais pensando em usá-lo como aliado até o comandante Pixis chegar, desafiando Eren a tampar a entrada destruída da muralha, provando que podem confiar em sua palavra. Vendo em Eren uma mudança total e completa, não sendo de forma nenhuma o mesmo cadete de antes de ser devorado pelo titã, e sim o que salvou Mikasa anos atrás. O fato é que chegamos em um momento que perder mais território para os titãs não é uma opção. Pela primeira vez falando publicamente da missão da retomada da Muralha Maria, que tinha o único objetivo de reduzir a população por conta dos refugiados e suprimentos. O medo é evidente, e só pode encorajar as pessoas até certo ponto. Contudo, não lutar significa somente não morrer agora, e sim mais tarde pelas mãos dos titãs. E não apenas os patrulheiros, suas famílias também. Sendo toda a operação a partir desse ponto sobre Eren, sendo o ponto de virada e esperança que todos precisam. Mesmo sem entender direito se podem ou não confiar nele. Mesmo Eren não tendo certeza se pode executar a missão ou não. Atacando Mikasa. Eren não reconhece Mikasa e a essa altura ele é um titã como qualquer outro. Porém ainda continua sendo um ponto de esperança para a humanidade mesmo sem entenderem, mas dispostos a lutar e protegê-lo para terem a oportunidade, já que o que estavam fazendo até agora não está funcionando. Com mais pessoas sendo mortas, mas dessa vez por uma oportunidade. Opções de um destino diferente da extinção. Com Eren caindo em uma alucinação com a sua família enquanto Armin tenta trazê-lo de volta o mais rápido possível, tendo colocado a sua palavra e toda a responsabilidade pelo futuro da humanidade nas costas de seu amigo. Conseguindo finalmente completar a missão que lhe foi dada, sendo essa definitivamente a primeira vitória dos humanos sobre os titãs. Contudo, muitas vidas foram perdidas para justificar uma comemoração, mas com certeza dessa vez não foram em vão. A equipe de reconhecimento finalmente chegou em Trost e ajudou a guarnição a derrotar os titãs que sobraram, resgatando Eren, acordando em uma cela sob custódia do reconhecimento, completamente interessados com o conteúdo que achava que seu pai lhe deu guarda sobre os titãs, ficando sob custódia de Levi, o capitão do reconhecimento, e caso traia a humanidade ou perca o controle, será morto por ele mesmo. Mas antes Eren vai ser julgado em uma corte sob o comando de Darius, a pessoa por trás das 3 forças militares, julgando seus atos, poderes e para qual força ele será encaminhado ou se será executado imediatamente, sendo uma ameaça para eles, com seu destino sendo posto à prova daquele que apresentar a melhor proposta, opção e uso para Eren, com Levi e o reconhecimento levando a melhor, mostrando a todos ali que apesar de tudo eles possuem a força e capacidade de pará-lo caso precisem, não passando tudo de um plano, tendo o objetivo de retomarem a Muralha Maria. Eren está onde sempre quis, com a equipe de elite do reconhecimento reativando uma antiga estrutura como abrigo, ficando por lá até as próximas ordens. Em um período de 30 dias irão começar a estabelecer pontos de reabastecimento para a retomada da Muralha Maria, levando junto os novos recrutas. Isso quer dizer Eren, precisando mostrar que ele é mais que uma ameaça para a humanidade, conhecendo o outro lado do reconhecimento, uma pesquisa liderada pelo oficial Hank, para entender mais sobre os titãs, tendo possivelmente um traidor entre eles ou um grupo que vai de contramão com essas descobertas sobre os titãs que irá ajudá-los nessa guerra. Chegou o momento de finalmente escolherem o rumo que suas vidas irão tomar e para qual força irão fazer parte.
com a verdade sobre Eren ser um titã, mesmo sem entenderem muito, mudando completamente o cenário. Em circunstâncias normais, ao realizarem essa escolha, os cadetes não teriam passado por tudo o que já passaram, enfrentando seus inimigos mortais, cara a cara com medo da morte. Com Eren agora mais do que nunca precisando se esforçar e justificar a esperança e confiança que depositaram nele. A morte é uma certeza, agora ou mais tarde. A diferença é como irão morrer, sendo agora eles aqueles que as futuras gerações admiram e se espelham. Começou a missão e a verdade é que não se sabe o que esperar disso tudo, sendo os titãs serem completamente imprevisíveis. E a presença de titã fêmea muda tudo aquilo que achavam que sabiam sobre eles, sendo também um humano em um corpo de titã, pelo simples motivo de não ser levada pelos mesmos instintos, matando por matar, conhecendo seu ponto fraco, movimentos mais precisos que os normais e tendo um objetivo claro e definido. Eren. Imprevistos acontecem e a titã fêmea com certeza é algo que não esperavam, entrando cada vez mais a fundo na formação da equipe de reconhecimento, com várias baixas mais do que o esperado para essa missão, forçando todos os sobreviventes a mudarem a rota, indo todos em direção à floresta de árvores gigantes, ficando aqueles que não fazem parte da equipe central apostos apenas não deixando nenhum titã entrar, porque aquela que deveria já está ali, deixando um rastro de corpos pelo caminho, sendo aquele o cenário perfeito em que Levi e o seu grupo supostamente irão derrotar a titã fêmea. Se tem alguma coisa que aprendemos aqui, é que quando se trata do reconhecimento nem sempre tudo sai conforme planejado e isso já é esperado. Muitos morreram e por um bom motivo. O objetivo deles ali nunca foi vigiar o Eren, mas sim protegê-lo evitando que se machuque e acabe morrendo. Nem ele mesmo sabendo como a transformação acontece. Segundo Heng, não basta apenas ele se morder, precisa também de um objetivo, e mesmo assim não garantia de nada. Nesses 30 dias que tiveram, aprender a confiar em Eren sendo um aliado, e que tomará a decisão certa em momentos de tensão como esse. Sendo agora a vez de Eren mostrar ter confiança em Levi, seus colegas e no reconhecimento que escolheu fazer parte. Levando a titã fêmea direto a uma armadilha sendo capturada, prestes a descobrirem o corpo humano por trás da titã. Mas a titã é inteligente, diferente dos outros e vai dar trabalho mesmo sem poder se mexer, com um rugido convocando todos os titãs da região devorando e atacando ela, com seu corpo se desfazendo antes mesmo de poderem ver a pessoa por trás, se camuflando entre os membros do reconhecimento indo em direção a Eren. Contudo, esse não é o fim da titã fêmea, porque o seu hospedeiro fugiu no meio do caos, estando junto na tomada de Trosh quando Eren se transformou pela primeira vez, pronto para se transformar de novo e dessa vez atacando direto a equipe de Levi, que apesar de todos os esforços não tiveram a menor chance contra ela, deixando Eren sozinho e apesar das ordens de fugir, também se transforma em um titã, porque para vencerem essa batalha precisam estar dispostos a correr grandes riscos, podendo nem todos eles valerem a pena. Sem saber se Eren tá vivo ou não, Mikasa e Levi se juntam atrás da titã fêmea, presos na esperança do objetivo do alvo ser a captura do garoto, mostrando o Capitão Levi pela primeira vez a sua capacidade e habilidade, deixando a titã completamente indefesa, recuperando Eren. Voltando todos para a muralha, sendo esse um caminho extremamente longo com toda a culpa que envolve perda de amigos e companheiros, levando muitos a tomar decisões egoístas, precisando se livrarem de todo o peso extra que possuem, entrando na muralha sem nenhum corpo, e cheio de explicações para dar aos moradores e famílias, com Eren precisando ser entregue à capital. A polícia militar do ciclo interno é completamente diferente daquilo que se imaginava, extremamente corrupta e podre, cada um pensando no seu. E dessa vez os novatos precisam escoltar a equipe de reconhecimento e Eren para a capital, com Armin indo até N pedir a sua ajuda, porque a verdade é que irão matar Eren. Contudo, não é ele que está dentro da carruagem, enquanto Armin, Eren e Mikasa confrontam N numa busca cega pelo traidor e a titã fêmea. A escolta para a capital e o sacrifício de Eren sempre foi real. Contudo, tudo não passou de um plano para exporem e capturarem N, com a polícia militar claramente não entendendo nada do que está acontecendo, enquanto Eren sofre ao não conseguir se transformar por não conseguir se convencer de que N é o corpo por trás, não encontrando a força para lutar, enquanto seus colegas fazem tudo o que podem para ganhar o máximo de tempo possível, com todos os planos para a captura até agora falhando. Isso é com exceção de Eren, lembrado por Armin que para se matar monstros é preciso deixar a humanidade de lado, com N obviamente conseguindo. Então por que ele não? Mesmo sem saber os motivos por trás, muitos foram mortos, mesmo a sua mãe, sendo exatamente o que precisava para finalmente se tornar um titã. E o mundo é sim um lugar cruel, e muitas vezes será preciso fazer coisas que não queremos, ou as coisas não terão o desfecho que imaginávamos. Contudo, acho que podemos dizer que esse foi um ganho para a humanidade. Mesmo com todas as mortes de milhares de civis, a cristalização de N, todos sabem agora de qual lado Eren Jaeger está. E além dos inimigos já conhecidos, podem sim existir outros titãs humanos dentro das muralhas, sendo essa a primeira vez que a humanidade vai parar de se esconder dentro das muralhas e atacar, tendo ainda o porão na casa de Eren para ser desvendado.
falta de N, a titã fêmea, dentro da muralha Sina, é de espantar que de repente mais um titã apareça, mas dessa vez dentro da muralha, com diversos questionamentos aparecendo, bem como se todas as muralhas possuem titãs em sua estrutura. E se possuem, o que isso quer dizer? Porque o pastor Nick não abriu a boca para dizer nada. Enquanto Eren é avisado de uma invasão em que os titãs rompem a muralha Rosé, com os cadetes e soldados se dividindo em grupos, recuando às residências e cidades próximas. Tendo entre os titãs um extremamente diferente de todos, extremamente alto, encorpado, peludo e com domínio da língua dos humanos, e extremamente interessado com o equipamento usado pelos soldados e cadetes, reconhecendo e atestando que o ponto fraco dos titãs é a nuca, porque é exatamente onde o corpo humano que os controla está, sendo racional, mas não necessariamente amigo da humanidade. É bastante renovador seguirmos com a história de outra pessoa que não Armin, Mikasa ou Eren, e sim darmos lugar e chance de conhecermos outros recrutas, como por exemplo Sasha, que não possui uma narrativa como a de Eren ou mesmo Mikasa, mas ainda extremamente interessante. Ainda não entendendo o conceito de precisar se adaptar e depender dos outros, o que faz sentido, quando estamos falando de seu próprio mundinho dentro de sua vila e território que está diminuindo cada vez mais, com cada vez menos alimentos pelos ataques dos titãs, mas também refugiados desse ataque. Voltando e encontrando sua cidade sobre um layout completamente diferente e uma nova perspectiva de como as coisas devem funcionar, salvando uma garotinha de um titã que está devorando a perna de sua mãe, que por sua condição física, ninguém ali da cidade se importou em ajudá-los. Exatamente o que Sasha pensava. Mas agora sob uma perspectiva completamente diferente que não existe outra alternativa a não ser depender dos outros, sendo salva a garotinha por ela e ela por ninguém menos que o seu pai. Tanto Armin quanto Heng ultimamente acabaram chegando nas mesmas conclusões. A probabilidade das muralhas serem feitas e construídas com a pele endurecida de titã, cogitando até mesmo Eren usar essa habilidade para fechar a muralha que permitiu esse último ataque. O pastor Nick ainda está extremamente quieto, tendo sim alguém que a igreja responde, sendo a pergunta mais óbvia aqui, quem é esse deus que eles tanto veneram? Contudo, foram instruídos a monitorar uma garota que entrou no reconhecimento junto com Eren, Mikasa e Armin, de nome Krista. Isso diz muito não só sobre o momento que estão enfrentando e o que está acontecendo em relação aos titãs, mas levanta a questão que a probabilidade de Ymir saber disso é extremamente grande, e por isso ela tem um grande sentimento de proteção pela garota, com o objetivo agora sendo capturarem a garota que está junto com seu esquadrão, presa em um castelo sob ataque. Enquanto o titã bestial escala a muralha e enxerga tudo o que está acontecendo de uma perspectiva extremamente favorável. Sendo a situação agora extremamente contrária ao que tivemos na primeira temporada. É basicamente como se os titãs estivessem atacando a humanidade objetivamente, se vingando pela primeira temporada, com o esquadrão de apoio até agora tomando protagonismo em uma corrida contra o tempo pela sobrevivência e quem irá sobreviver mais. Porque obviamente a vantagem não tá com eles, começando pelo maior erro que poderiam cometer, que é não estarem com equipamento, precisando depender dos seus veteranos, que sim são extraordinários, mas não são invencíveis, principalmente quando lidam com titãs, mais especificamente o titã bestial, que previu estrategicamente esse cenário os encurralando. Contudo, se não fosse esse o cenário, de forma nenhuma teríamos a motivação necessária para chegarmos nesse momento. Uma breve backstory sobre o episódio no acampamento de treinamento é mostrada na intenção de conhecermos um pouco mais das duas e onde vem a relação que elas possuem. Krista, na verdade, é uma criança bastarda cujo nome foi alterado e enviado para o reconhecimento, como forma de esconderem o fruto dessa traição, buscando formas e jeitos de se matar desde então. Com Ymir sendo igual a ela, escondendo também a sua verdadeira identidade, mas as duas lidando com essa questão de formas completamente diferentes. E desde então, Ymir está ao lado de Krista, com a promessa de que quando todos descobrissem o seu segredo, Krista revelaria o seu nome. Porém, com certeza as condições esperadas para esse momento não eram essas, não tendo nenhuma opção a não ser revelar ser um titã, salvando Krista, seus amigos, com a promessa sendo cumprida e a revelação do verdadeiro nome de Historia. Ymir não morreu apesar do seu estado, e a verdade é que se não fosse uma titã, esse seria o fim para ela, sendo agora não apenas uma companheira do reconhecimento que muitos possuem em consideração, mas também uma valiosa fonte de informação, diferente de N. Mas que assim como Eren tinha intenção e interesse de proteger a humanidade, arriscando a sua própria vida, sendo a terceira titã humana que possuem conhecimento, sendo esse momento exato para suspeitarem de mais dois, Reiner e Bertholdt, revivendo o primeiro ataque da titã fêmea que não teria como ela ter conhecimento da localização de Eren sem que alguém passasse essa informação para ela, sendo Reiner o único que teve contato com ela e sobrevivido para contar a história. Além da descoberta a partir do histórico de N que Reiner e Bertholdt vêm exatamente da mesma região, revelando para o próprio Eren na expectativa de se juntar a eles as suas verdadeiras identidades. E o combate era inevitável, principalmente depois de tudo que Eren passou com a titã fêmea. E não apenas isso, os considerando até pouco tempo como seus amigos e até mesmo o irmão em Reiner. E toda essa situação evoca inúmeras emoções diferentes, que são traduzidas em apenas uma: a ira.
A ira de toda uma humanidade que um dia foram vítimas novamente do ataque dos titãs, depois de um intervalo de mais de 100 anos. Em questão de luta de corpo, o titã colossal só é amedrontador em tamanho mesmo, sendo esse refletido na sua velocidade e sendo um alvo fácil se não fosse o seu método de defesa. Enquanto o titã blindado possui em sua pele uma camada de proteção que impede que Eren e todos os outros consigam matá-lo, não ganhando na pancada, e na iminência de perder sua resistência e proteção, Eren dá de cara com uma armadilha sendo esmagado pelo que sobrou do titã colossal. Sendo por fim levado junto com Ymir, Bertholdt e o titã blindado como era a intenção desde o começo. E a derrota tá estampada nos rostos, principalmente dos amigos como Armin e Mikasa, relembrando o momento de quando eram mais novos. Sempre limpando as bagunças que Eren se colocava, nunca sendo bom de briga, mas sempre se enfiando em qualquer que fosse para defender seus amigos. Percebendo que não importa quanto tempo passe, Eren está de certa forma sempre fugindo deles, e eles correndo atrás para recuperá-lo, quase como se estivessem estafados dessa dinâmica e dessa relação entre eles, sendo, imagino eu, bastante cansativo. Contudo, Hannes, que possui memórias afetivas com Eren também, consegue trazer de volta Armin e Mikasa, dizendo que mesmo que sempre corram atrás de Eren, ele nunca desiste, até pelo menos um deles aparecerem para ajudar e salvá-lo, dizendo essa ser uma dessas, se juntando a eles na busca mesmo não fazendo parte do reconhecimento, com o objetivo de recuperar Eren e Ymir também. A parte mais revoltante disso tudo é a forma como Reiner lida com a situação, por vezes decidindo esquecer toda a dor e sofrimento que fez a humanidade passar a derrubar a muralha, permitindo a entrada e a carnificina ocasionada pelos titãs, levando à morte de muitos de seus companheiros e também a mãe de Eren. E a verdade é que Reiner se fez acreditar que realmente era o soldado e estava determinado a proteger a muralha, acreditando ser essa sua verdade, criando memórias e uma personalidade separada daquela que já tinha. Uma condição que desenvolveu a partir de todo esse teatro que fizeram durante todos esses anos, desenvolvendo sentimentos por muitos, inclusive Krista ou Historia, sendo esse o ponto em comum que possui com Ymir, conseguindo trazê-la para o seu lado ao invés de se unir a Eren, faltando apenas 1 hora para o sol se pôr. Apesar da ideia inicial ter sido a fuga noturna evitando os outros titãs no caminho, a equipe do reconhecimento já está próxima demais, não sendo uma realidade que Reiner e Bertholdt estão dispostos a arriscar, estando entre eles Krista, sendo essa a oportunidade perfeita para capturarem ela e a levarem junto para onde forem. Até porque esse foi o trato que Ymir fez com Reiner, mas não agora. O plano é resolver a questão de Eren e depois voltarem, capturar Krista e então salvar Eren, se questionando se está disposta a mentir de novo ou ser sincera consigo mesma. Mas a garota não tá muito pra discutir relação não, estando disposta por tudo a perder caso não for do seu jeito, os traindo, pegando Eren e ficando com Krista por perto como sempre quis. A garota faz bem e é apenas isso, e o contrário também é verdade, sendo capturada e mais uma vez todos fugindo, só que dessa vez o reconhecimento tá logo atrás. O reconhecimento finalmente alcançou o titã blindado com Ymir mentindo pra Historia sobre o propósito de sua captura, para que a garota concorde e não lute contra ela. Enquanto todos os outros argumentam com Bertholdt e os mais descrentes questionam como os dois conseguiram trair todos tendo vivido juntos todo esse tempo, criando memórias e planos para o futuro. Enquanto Mikasa de forma nenhuma tá pra brincadeira, não perdendo a menor oportunidade que tiver para resgatar Eren e matar os traidores, mesmo Ymir caso entre no seu caminho. Até que o comandante Eren chega no sentido contrário, trazendo com ele uma horda de titãs desgovernados, um encontro direto com o titã blindado. E Attack on Titan já deixou desde muito cedo claro que qualquer um pode morrer a qualquer momento. E isso não é diferente para Eren, perdendo seu braço, mas retornando apenas para conseguir libertar Eren em um momento de descuido de Bertholdt. Então, sem aviso, o titã blindado começa a arremessar aleatoriamente titãs em direção ao esquadrão, acertando Mikasa e Eren, tendo um encontro direto com o mesmo titã que em uma temporada passada matou a sua mãe. Pode parecer precoce e reduzido, mas chegamos no 12º episódio no final da temporada com um ritmo frenético, não parando um momento sequer, mas fechando um ciclo mesmo que de uma forma inesperada e por diversos motivos. Porque a bronca do titã que matou a mãe de Eren também pertence a Hannes, por ter naquele momento se acovardado e deixado ela pra morrer, não tendo nunca de fato encontrado um titã. Contudo, o mesmo não acontece agora, mesmo não sendo um membro do reconhecimento, buscando a vingança que Eren tanto quer, mas não é capaz de conseguir. Mas tudo tem um motivo, porque com isso, em frente a uma possível até um momento iminente morte de todos, se não muitos deles, Mikasa se declara para Eren, e surpreendentemente o contrário também acontece, conseguindo desse momento em diante ativar um poder que Reiner chama de Coordenada, que lhe dá a habilidade de controlar aqueles titãs que não são humanos, derrotando o titã que matou sua mãe e mandando todos os outros ali do campo atacarem Reiner, com Ymir escolhendo seu lado na batalha, deixando Historia voltar para as muralhas e se juntando a Reiner e Bertholdt. Já na muralha, voltamos à questão da invasão dos titãs nos vilarejos do começo da temporada, sendo a única explicação possível para eles serem humanos, mas não tendo provas para isso pelo menos por enquanto. Tendo ali, em algum lugar, em alguma muralha, a resposta que a humanidade tanto procurou por tantos anos.
Eu vou ser obrigado a dizer que essa primeira parte da terceira temporada não foi necessariamente a minha favorita, por diversos momentos ficando difícil acompanhar a história. Mas tudo fechou e fez sentido quando, enfim, o mistério da fivela quebrada de Eren ainda no recrutamento foi revelado, sendo esse tempo todo Keith a pessoa por trás. É nítido o quanto todos esses personagens cresceram tendo aqui um clima essencialmente diferente do que tivemos na primeira e na segunda temporada, com todos eles agora fazendo parte de um novo esquadrão com o Capitão Levi, usando o poder do Titã de Eren para fechar a muralha de Shiganshina, apesar de Eren não ser mais quem costumava. Mas isso é algo que vai precisar ficar para outra hora, sendo todos lançados no meio de uma conspiração política que levou à morte do pastor Nick, envolvendo a polícia militar, a verdadeira família de Historia e o rei Fritz, com o objetivo de capturarem Eren e Historia, mantendo e guardando o segredo da muralha e dos titãs, recorrendo a um novo grupo comandado por um antigo conhecido de Levi. Kenny é o nome dele, mas especificamente Kenny o Estripador, que agora faz parte da polícia militar, um lugar que jamais disse estar, tendo criado Levi quando ainda criança. Mas as coisas não costumam permanecer as mesmas por muito tempo, estando agora de lados opostos, não sendo mais seus alvos titãs e sim pessoas, algo que quando entraram no reconhecimento nunca imaginaram, tendo que protegê-las desde sempre, colocando em questão alguns juízos de valores, morais, éticos, bem como que se tornaram, perdendo mais uma vez Eren e claramente Historia, com a iminente possibilidade de, segundo Hang, Eren ser comido caso não o encontre, enquanto o futuro de Historia ainda é um mistério, sendo ela a verdadeira sucessora do trono, sendo a família Reis a verdadeira família real, tornando a possibilidade de derrubarem um governo sem precisarem recorrer a forças militares cada vez mais real, e que tudo o que precisam fazer é resgatar a Historia, revelando a sua identidade, levando ao trono e tirando o impostor que hoje o ocupa, revelando a farsa que é o governo, não tendo nenhum interesse na humanidade, apenas visando os seus próprios, criando esse sistema de poder quando decidiram se isolar do mundo das muralhas, perdendo todo e qualquer registro anterior a isso, escrevendo e contando a história da melhor forma que for para eles, sendo Eren capturado para servir como comida de titãs, uma vez que aquele que o fizer se tornará humano, herdando também o seu poder, enquanto Eren é incriminado por um assassinato que não cometeu, deixando Hang como comandante de todo o reconhecimento, sendo procurado pela polícia militar. A intenção é a dissolução total e completa do reconhecimento, começando pela execução de Eren, por tudo que eles sabem e passaram a conhecer durante os últimos anos, ficando cada vez mais claro o poder de definir a narrativa que eles possuem, tendo o controle não apenas da polícia militar, mas da polícia do interior. Com eles fazendo parte do cenário e vendo o que aconteceu no episódio da Titã Fêmea, nunca nem realmente descobrindo a sua verdadeira identidade, sendo ele, esse tempo todo, a companheira deles da polícia, dada até então como desaparecida. Sendo extremamente importante que aqueles que sabem a verdade venham a público e exponham as atrocidades do governo a fim de expô-lo, juntando o máximo de seguidores que podem para quando esse momento chegar. Chegou o momento de Eren defender o seu caso pela última vez, montando um possível cenário que ocorreria com a queda da muralha Rosé, levando a uma guerra civil, evidenciando a importância do reconhecimento para todos, sendo a retomada da muralha Maria a melhor opção para o melhor futuro e também para o governo, sendo exatamente o que acontece, ou pelo menos o que encenaram, junto com Pixis e o ministro Zachary, expondo as verdadeiras intenções do governo pela humanidade, deixando mais da metade da população morrer se realmente estivessem sendo atacados, a mandarem fechar os portões da muralha Sina, evitando a entrada de refugiados, sendo esse o começo de um golpe militar, tirando do poder aqueles que tinham seus próprios interesses egoístas em vista, tomando posse o primeiro-ministro Zachary pelo tempo que for preciso até que encontrem Historia para ocupar o seu lugar de direito, tendo ainda muitos mistérios a ser revelados sobre a sua origem, família e onde Eren se encaixa nisso tudo. Sendo seu pai o precursor do fim da família Rei, sendo também ele um titã, assim como Frida, a minha irmã mais velha de Historia, de quem o pai de Eren roubou o poder de titã, dando ao seu filho, sendo morto e por consequência ele herdando seus poderes e de Frida, sem nem ao menos saber a verdade por trás de tudo isso, sendo revelado apenas pelo poder da família Reis, ativando as memórias de seu pai, Frida e Historia também, com a verdade de que nunca realmente esteve sozinha, com a sua irmã mais velha sempre do seu lado enquanto ainda com vida, conseguindo Rod alterar as memórias das pessoas com esse poder. Com exceção dos Ackermans, a família do pai de Mikasa, junto com Kenny e Levi, descobrindo todos compartilharem um poder em comum e serem da mesma família, passando o rei o poder dos titãs de geração para geração, sendo Historia a próxima. Chegando no esconderijo, Levi e todos os outros partem pro ataque, estando extremamente preparados e já sabendo exatamente quem irão enfrentar, pelo menos com relação ao esquadrão de Kenny e mesmo o próprio, sendo todos obrigados a se retirar, mas não sem antes deixar Hang ferida no chão. Enquanto isso, no local do ritual de sucessão, tudo começa a ficar extremamente mais claro enquanto descobrimos mais sobre esse poder de eliminar todos os titãs e salvar a humanidade. Em que tudo o que é preciso fazer basicamente é a Historia se tornar uma titã e comer Eren, que apesar da motivação levada pela frustração de não conseguir o que queria, não irá se transformar, mesmo Eren permitindo ser comido, podendo ela voltar para a família Reis. Mas antes Historia questiona seu pai sobre o porquê em um período de 100 anos ninguém ainda derrotou os titãs, com a resposta não sendo nem um pouco convincente, porque a verdade é que essa nunca foi a intenção e sempre acreditaram que os humanos deveriam obediência aos titãs,
os considerando um deus. Com todos se reunindo mais uma vez, mas apenas para ficarem presos em mais uma situação em que todos podem morrer. E tudo por culpa de Eren, ou pelo menos é o que ele continua se dizendo, precisando de novo que seus companheiros digam a ele que não está sozinho nessa batalha pela sobrevivência da humanidade, e que não podem ficar ali esperando pelas suas mortes sem fazer nada, com Eren correndo em disparada para o Titã em transformação, também conhecido como Pai de Historia, finalmente conseguindo se transformar por completo e não apenas isso, usar com sucesso o poder do endurecimento, com a ajuda de um líquido que bebeu antes de se transformar, trazendo uma esperança que não tinham antes. E que sim, podem ter passado por tudo o que passaram. Pessoas foram mortas, mas conseguiram chegar até ali, tendo agora a possibilidade de fecharem a Muralha Maria, e finalmente irem até o tão esperado porão da casa de Eren, podendo sim ter um jeito de salvar a humanidade mesmo não sendo um reis, com a Historia disposta a preencher seu lugar como rainha, mas antes precisando junto com todos os outros derrotar o seu pai. E esse é todo o ponto. Como derrotar algo que fisicamente é 2 vezes maior que o Titã Colossal, que já é gigante, não conseguindo quando tiver a oportunidade de derrotá-lo, muito menos chegar perto de acertar um ataque sequer, levando em consideração o fato de estarem dependendo de soldados que não necessariamente estão acostumados com essa realidade de confronto, estando mais dentro das muralhas do que jamais tiveram, e os titãs nunca chegando tão longe em questão de ataque à muralha, não sendo nem de perto tão eficiente quanto o esquadrão que fica na dianteira de ataques assim, com Eren ainda tendo dúvidas sobre o seu papel e importância, percebendo um cenário extremamente parecido com o que vimos no começo da primeira temporada. E pode até ser um episódio semelhante, mas nada parecido, sendo agora eles os responsáveis por impedir que a muralha seja derrubada e pessoas morram, não os enfrentando em um ataque físico, mas sim causando uma explosão de dentro do corpo do Titã para fora, com a intenção de expulsar o corpo do pai de Historia, sendo ela responsável pelo ataque final, matando de uma vez por todas a onda de terror que o seu pai começou, se apresentando assim como verdadeira rainha de dentro da muralha, enquanto Levi ainda lida com o fantasma de seu passado que surpreendentemente sobreviveu, nos revelando um pouco do passado de Kenny e como começou a trabalhar com a família real, e mesmo a primeira vez que encontrou com Levi, apenas cuidando do garoto o tempo suficiente para que conseguisse sobreviver por conta, tomando a partir de então caminhos diferentes, trabalhando como uma força não oficial do rei, e secretamente querendo o mesmo poder que é passado de geração em geração, querendo entender e sentir a perspectiva deles sendo os seres mais poderosos do mundo. Mas frente aos últimos acontecimentos com Rod, mesmo tendo a opção momentos antes de sua morte, o medo de se tornar um monstro ainda é maior, revelando por fim a sua verdadeira ligação com Levi, sendo oficialmente o seu tio. Historia é coroada como a rainha das muralhas, tendo apoio popular por ter dado o último golpe em seu pai como tinha planejado, enquanto Reiner e Bertold lutam contra o Titã Bestial, sendo a Ordem conseguir de volta a coordenada que está com Eren. Um salto no tempo já nos revela exatamente o tipo de rainha que Historia é, ou pelo menos pretende ser, dando uma atenção especial para aqueles que possuem menos que todos os outros, algo que é louvável, sendo essa uma condição imposta a ela para tomar o trono, cuidar pessoalmente dessas pessoas, enquanto o treinamento de Eren e o controle de seu novo poder continua, se mostrando bastante eficiente e conseguindo construir novas armadilhas e formas de combater os titãs com esse material criado pelo endurecimento da pele do titã. Precisando também ficarem de olho em Eren os efeitos colaterais do uso excessivo desse poder, que claramente não está fazendo bem ao seu corpo, sendo algo extremamente importante principalmente porque a retomada da Muralha Maria está prestes a começar. Mas antes, as memórias conseguidas durante seu sequestro e todo o plot da família estão ainda presentes e confusas, precisando Eren entender mais qual é o papel de seu pai em tudo isso. Indo então ao encontro de Kiev, agora comandante do esquadrão de recrutas, mas antigo comandante do esquadrão de recrutamento e amigo do Dr. Jaeger. E ele realmente não sabe muita coisa de diferente, com exceção do pai de Eren intervindo de fora da muralha, acompanhando alguns episódios do passado que esteve presente sob a sua perspectiva, mas nada que acrescente de fato à história, a não ser admitir ter deixado o recrutamento por não ser tão especial ou competente como outras pessoas ali, sabendo exatamente quem era Eren desde o seu nascimento, tendo agora o reconhecimento posse da seringa que Kenny roubou de Rod, mas não usou. Eles não sabem qual a sua composição, mas sabem exatamente qual a sua função, ficando sob a guarda de Levi caso precisem usar por algum motivo na retomada da muralha, sendo ele o responsável por usar ou mesmo como usar, o que dependendo da situação é uma vantagem interessante, o que pode tanto ajudar como atrapalhar. Levi e Eren conversam praticamente dizendo ele agora sem um braço ser um peso morto, tendo uma maior utilidade viva no escritório, pensando, criando planos e estratégias do que em campo. Mas Eren, ainda o comandante, está determinado a participar da retomada e descobrir o conteúdo do porão da casa de Eren, tendo obviamente alguém do lado de fora da muralha interessado em exterminar a humanidade, e muito provavelmente a sua identidade estará lá, junto com as memórias que a família real supostamente apagou de todos com o decorrer dos anos. Chegando a última noite antes do momento tão esperado, basicamente a última refeição, já que muitos ali não irão infelizmente voltar com vida. Sendo essa talvez a primeira vez desde a criação do grupo de reconhecimento que a humanidade realmente tem fé e a esperança acesa de que não apenas irão conseguir retomar a Muralha Maria, mas que irão voltar com vida.
finalizando assim a primeira parte da terceira temporada, deixando a história em um momento crucial para a humanidade, ansioso por conseguirem atingir o objetivo, dando esperança para ela. Porém apreensivo, já que, como falei antes, nem todos voltarão com vida, existindo sempre a possibilidade de ser aqueles que aprendemos a gostar e nos importar com o decorrer da história. Não faz nem uma semana publiquei meu review sobre a primeira parte da terceira temporada de Attack on Titan. E agora continuo com o que pode ser visto como o fechamento de um capítulo da aventura do reconhecimento dentro das muralhas e os seus arredores, se expandindo para muito mais além, mudando a perspectiva completamente de algo que até agora tínhamos como certa. E que na verdade não apenas só os titãs querem a extinção deles, mas todo mundo. Eren, Armin e Mikasa retornam para casa pela primeira vez depois do ataque a Shiganshina, o que traz com certeza muitas memórias. Contudo, alguma coisa não tá certa porque não tem ninguém, não encontrando um único titã sequer durante a passagem deles até Shiganshina, com um confronto entre eles sendo esperado desde o começo. Exatamente como premeditado por Armin, eles têm a tendência de atacá-los de formas que o reconhecimento jamais imaginou ou conseguiu prever, sendo capazes de encontrar o esconderijo de Reiner dentro da muralha, se transformando e prendendo o reconhecimento apenas no território de Shiganshina, sendo esse o momento que a humanidade e titãs irão se enfrentar, não tendo nada mais que o futuro da humanidade em suas mãos. E com Reiner de um lado e Titã Bestial do outro junto com Anômalos, o reconhecimento não tem outra opção a não ser se dividir em dois grupos. Um sob o comando de Levi, derrotando titãs menores, esperando uma abertura para poder atacar o Titã Bestial. Por outro lado, temos Reiner e Bertholdt, que ninguém sabe ainda onde está. Enquanto os dois estiverem vivos, de nada adianta fecharem a muralha, sendo eles os responsáveis por elas terem sido destruídas em primeiro lugar. Tendo agora Heng e os outros em posse uma nova arma desenvolvida especialmente para o Titã blindado. E dessa vez terem o poder de fogo para derrotá-lo, não precisando depender única e exclusivamente de Eren, que também está mais preparado, tendo aprimorado o endurecimento também para usá-lo como arma, com o objetivo não sendo nenhum outro que a morte do Titã blindado, estando todos dispostos a derrotar Reiner. Voltamos alguns momentos antes do reconhecimento chegar à Muralha Maria e entendemos um pouco a estratégia do lado dos titãs, o que estavam pensando, e pela primeira vez Bertholdt teria que tomar decisões independentes de Reiner, precisando lidar com a realidade que ele quase foi derrotado, expandindo sua consciência para o seu corpo momentos antes da explosão. Sendo essa a última oportunidade que podem ter de realmente conversar e tentarem chegar a um ponto neutro com Bertholdt, que não tem nenhum outro objetivo a não ser matá-los, os reconhecendo como companheiros que foram, mais ciente do que precisa fazer, se mostrando uma pessoa completamente diferente de antes, e isso pode ser sim um problema, principalmente porque frente ao Titã Colossal eles não possuem muita vantagem, com Ren e seus homens tendo sido pegos na explosão da transformação, não tendo outra opção a não ser derrotarem Bertholdt ali mesmo, sendo poucos e usando o que tem. Armin não quer ficar com poder de decisão como se fosse uma opção ou uma alternativa melhor, que considerando a posição que estão, não tem muito o que fazer. Com Eren, aquele que realmente poderia e teria alguma vantagem contra o Titã Colossal, sendo arremessado na Muralha Maria como se não fosse nada. Nem mesmo as lanças trovão tiveram chances contra o vapor extremamente quente que ele usa como sua defesa suprema, ficando literalmente à espera de serem extintos, com o Titã blindado finalmente se recuperando e mais uma vez se juntando a esse confronto contra a humanidade. Do outro lado, a situação não está muito diferente, com o Titã Bestial usando pedrinhas que combinadas com sua velocidade e força se tornam em uma arma mortal, derrubando todos os veteranos do reconhecimento, deixando vivos apenas os novatos junto com Levi e Eren, que está disposto a morrer e levar todos os novatos junto com ele, para que Levi possa ter uma chance de chegar até o Titã Bestial e matá-lo. E exatamente como Eren planejou, pouco a pouco todos começaram a ser abatidos, se camuflando na fumaça, mas sempre abatidos no final, tendo o efeito desejado, deixando o Titã Bestial ocupado sem nem ao menos perceber o que está acontecendo à sua volta, com Levi e sua habilidade de alto nível conseguindo por fim deixar o Titã Bestial em uma posição extremamente diferente de poucos minutos atrás, e no momento de indecisão sobre mantê-lo vivo ou não, usando a seringa que tem em seu poder para transformar Eren em um titã e comer o Bestial herdando seus poderes, o titã foi capturado pelo inimigo conseguindo escapar. Apesar de Levi não deixar isso impedir que iria sim cumprir a sua promessa que fez a Eren momentos antes de ser atingido. Em Shiganshina, Armin tem um plano para derrotar o Titã Colossal, estando essencialmente magro pelo calor que expeliu durante o último ataque que tentaram contra ele, não sendo uma força em questão de confronto a curtas distâncias, precisando comprometer a sua estrutura corporal para se proteger, se dividindo assim em dois grupos, com Eren e Armin cuidando de Bertholdt e os outros ficando com Reiner, cujo objetivo inicial era apenas distraí-lo, mas logo mudando tudo, tendo que derrotá-lo ali mesmo. Com apenas poucas lanças trovão, a vantagem não estava a favor deles, até que Heng aparece literalmente do nada e faz o que era preciso, deixando a boca do Titã blindado completamente vulnerável a um ataque, expulsando Reiner e o derrotando por fim o Titã blindado. O plano de Armin é um pouco diferente, já que tem a intenção de se sacrificar enquanto Eren cria uma distração com seu poder de endurecimento, retornando à sua forma humana com o Titã completamente aberto a um ataque.
E tudo isso graças a Armin, de longe o soldado mais habilidoso entre todos, mas com certeza o mais inteligente e sem dúvida o mais corajoso. Nunca perdendo e nunca fugindo de uma briga. Começando a partir de agora o episódio mais visceral e extremamente emocionante que já vi Attack on Titan até agora, com a possibilidade de alguém herdar os poderes do Titã sendo uma realidade. Contudo, Reiner não está mais disponível para isso, sobrando Bertolt, com até então Armin que ainda está vivo sendo a única opção óbvia para isso. Até que o único recruta a sair com vida do massacre do Titã Bestial aparece com Eren ainda respirando, mudando tudo completamente de figura e colocando em perspectiva o peso que os dois representam para a humanidade. Sendo o comandante obviamente uma peça importante pelos anos de serviço, contudo Armin também provou seu valor por diversas vezes, tendo também todo o apego e abalo emocional de Eren e Mikasa para tornar tudo mais difícil, se resumindo apenas a quem será o mais provável de salvar a humanidade. Enquanto Levi tem os seus próprios sentimentos pelo seu comandante para lidar, e exatamente por esse motivo que decide deixá-lo partir, não mais o trazendo de volta ao inferno que viveu durante anos, tendo enfim o seu tão merecido descanso. Enquanto Armin devora Bertolt assumindo a forma humana e supostamente os seus poderes, assumindo agora uma responsabilidade tão pesada ou mais que Eren, por ter sido escolhido no lugar de Eren, apesar da resistência de muitos, com exceção de Eren e Mikasa, carregando com si agora não apenas o Titã Colossal, mas o legado de Eren, tendo que estar à altura e fazendo por merecer, se esforçando mais do que antes para salvar a humanidade, mas sem saber ainda como ativar a sua transformação ou mesmo como será quando a fizer. E sem nenhum sobrevivente escondido entre os escombros da batalha, Eren, Mikasa, Levi e Heng vão finalmente até o famoso porão do Dr. Yeager, descobrindo que a humanidade não foi devorada pelos titãs e muito menos eles são os únicos que restam, existindo muralha fora uma sociedade que conseguiu sim se estabelecer e prosperar. Sendo então levados a rever uma história de quando o pai de Eren era ainda uma criança, tendo a sua irmã sido morta pelo simples motivo de ser descendente daqueles que um dia formaram o Império Eldia, construído por 9 titãs originados de Ymir Fritz, a primeira titã que já existiu, obtendo esse poder ao fazer um pacto com o diabo, originando uma guerra por anos contra a humanidade, estabelecendo a sua supremacia até que 7 desses 9 titãs foram capturados, sendo o momento que a retaliação da humanidade acontece, sendo os Eldia forçados a se exilarem em uma ilha protegidos por 3 muralhas, deixando para trás alguns dos seus, como Grisha e sua família, sendo tratados como lixo pelas outras pessoas, iniciando uma rebelião, sendo a intenção recuperar a glória do antigo Império Eldia, recebendo informações privilegiadas de alguém chamado Coruja. Mas as coisas não saem como esperado, sendo traído pelo seu próprio filho, forçado a ver seus colegas e esposas se tornarem titãs, sendo ela exatamente a mesma que comeu não só a mãe de Eren, mas também Hans, vindo todas essas memórias para Eren como sonho, já que Eren também herdou as lembranças de seu pai ao devorá-lo, com um dos guardas revelando ser um titã e aquele que Grisha conhecia como Coruja, sendo esse o momento que Grisha recebe a sua missão de herdar os poderes desse que se denomina Coruja e se infiltrar nas muralhas, estabelecer uma família e roubar o poder do titã fundador, com a informação importante que aqueles que herdam os poderes de um dos 9 titãs descendentes de Ymir passam a ter uma vida útil de apenas 13 anos, precisando passar esse poder adiante. Sendo esse o motivo de Grisha ter herdado o poder e depois de anos ter passado para Eren, chamado Titã de Ataque junto com o poder do Titã Fundador, tendo Eren, se isso realmente for verdade, só mais 8 anos para viver. E se a pessoa morrer sem passar esse poder para frente, um bebê descendente de Ymir irá herdá-lo, o que segundo conta histórias são todos que hoje vivem dentro das muralhas, sendo alvos não só dos titãs fora das muralhas, mas de toda a humanidade por uma guerra que aconteceu anos atrás entre os dois povos, com Eren chegando à conclusão que conseguiu desbloquear um pedaço do poder do Titã Fundador com a coordenada quando entrou em contato com a Titã que matou a sua mãe, que também era a primeira esposa de seu pai e família real, não repassando essa informação por apenas ser uma teoria e não saber como os outros iriam responder. Com Coruja falando o nome de Armin e Mikasa sem nem ao menos saber de onde essas memórias vêm, tendo ainda muitas coisas que não entendem. Chegamos por fim no último episódio da segunda parte da terceira temporada e portanto o fim da mesma, decidindo divulgar aquilo que já sabem para todos na muralha, apesar de alguns serem contra por medo da reação das pessoas, mas se assim fizessem apenas iam continuar o que já estava sendo feito pelo antigo rei, que tiraram do poder porque do jeito dele não estava funcionando, causando sem dúvidas e levantando questões entre as pessoas, mas não chegando a se tornar um problema, não tendo muito o que podem fazer. Recebendo aqueles que estiverem envolvidos na retomada da Muralha Maria, o reconhecimento da rainha dentro das muralhas, sendo a questão de Armin ter sido salvo ao invés de Eren ainda uma questão entre eles. Um salto no tempo de um ano acabou colocando as coisas em seu devido lugar, pelo menos ali no território das muralhas, conseguindo tirar todos os titãs que ainda existiam com a população, podendo voltar a ocupar a região da Muralha Maria. E o reconhecimento depois de muito tempo explorando terras além das muralhas,
passando pelo local que transformam pessoas em titãs que vimos pelas memórias do pai de Eren, chegando por fim na praia e então no mar. A Baixadão Azul e Salgada, que infelizmente, por mais maravilhoso que seja por nunca terem visto, ganhou um novo significado. Sendo antes aquilo que estava do outro lado um símbolo de liberdade, se tornou em apenas uma horda de inimigos que os querem mortos. Considerando todos aqueles do lado de fora da muralha monstros até pouco tempo atrás. Mas apenas para descobrir que pro resto do mundo, os verdadeiros monstros são eles mesmos. Tá bom. Aqui a série me deixa um pouco confuso, em parte por sermos inseridos em uma realidade que tentaram explicar em 2 episódios na 3ª temporada, não ficando muito claro qual caminho iriam seguir para a primeira parte da 4ª temporada. Tendo sim que voltar na história e preencher alguns espaços, precisando ficar por dentro de toda essa história do Titã Fundador, a sua importância e os outros que formam os 9 titãs originados de Ymir Fritz. E por consequência o povo Eld, que pegos em uma guerra foram exilados na Ilha de Parades entre muralhas e 7 desses 9 titãs foram capturados e agora usados como armas pela humanidade desde então. Apesar de não ser tecnicamente, contam para as futuras gerações. E quem sabe, isso é o que os mais velhos também acreditam. Com parte do povo Eld estando exilado em Parades, como é o caso dos residentes da muralha, e parte não. Tentei ficar a par da história e se deixei passar alguma coisa, fiquem à vontade para dizer, até porque essa é só a minha opinião. A 4ª temporada começa no meio de um campo de guerra do outro lado do oceano no continente, com um personagem que nunca vi, mas desde o primeiro momento parte do pressuposto que é alguém que devo me importar, fazendo parte junto com outras crianças de um grupo chamado Candidatos a Guerreiros, uma seleção daqueles que iriam herdar o poder de um titã, mais especificamente um blindado. Sendo Gabi claramente a favorita até então, enquanto o poder do Titã Bestial irá para Colt, o irmão mais velho de Falco, com o ciclo de vida dos que carregam hoje seus poderes, Reiner e Zeke, chegando ao fim, precisando passar para frente esse poder. Herdar o poder de um dos 9 titãs é uma honra e uma forma de compensar o sangue amaldiçoado que possuem a nação que acolheu os Eldia, que ficaram para trás e não foram para Parades, os usando como uma força militar até então. Contudo, apesar de terem acabado como vitoriosos, o tempo dos titãs como supremacia militar tá acabando, com a tecnologia de armamento de outros países melhorando cada vez mais, precisando mais do que tudo irem até a Ilha de Parades recuperarem o Titã Fundador, bem como os recursos que lá possuem, e os entregando à nação de Marley, a fortificando e por consequência o próprio povo Eld, garantindo assim a sobrevivência deles. E claramente, o inevitável retorno de Reiner à muralha vem acompanhado de inúmeras questões e memórias, retomando episódios mesmo antes do envio de Annie, Bertholdt, Reiner e Marcel para a Ilha Parades, quando o poder dos titãs foram distribuídos entre aqueles que consideravam dignos. Contudo, com a morte de Marcel, o titã Mandíbula sendo comido por Ymir, foi algo inesperado, exigindo de Reiner uma postura que não tinha, precisando a partir de então assumir a liderança da missão. E isso desde o primeiro ataque a Shiganshina, a captura de Annie e até mesmo a revelação de suas verdadeiras identidades como Titã Colossal e Blindado. Mesmo os moradores da Ilha Parades não sendo os demônios que pensaram que seriam, sendo pessoas iguais a eles. Com Zeke e o Titã Bestial se colocando à frente dessa operação não sendo nada mais justo que o filho de Grisha Jäger conserte os erros de seu pai, ao permitir que não só tivessem agora o poder do Titã de ataque, mas fracassassem em recuperar o Titã Fundador. E com isso em mente, somos apresentados à família Tybur, que tecnicamente é a família que comanda o país de Marley, dando liberdade militar e poder para agirem como acreditarem ser o melhor. São também descendentes de Eldianos e algum membro dessa família é um dos 9 titãs chamado Titã Martelo de Guerra, mas possuem uma boa relação com o país e também com o resto do mundo. Porque além de tudo isso estão relacionados à pessoa que, pelo que conta a história e repassam para suas crianças, foi quem encerrou a guerra contra os titãs anos atrás, que não é nem de perto a verdade. Realmente existia uma guerra, contudo a paz foi estabelecida pelo próprio rei Fritz, isolando ele e seu povo em muralhas construídas por centenas de titãs colossais, graças ao poder do Titã Fundador. Enquanto não fossem incomodados ou atacados nesse exílio que se colocaram, a paz reinaria, querendo ele viver com seus em paz, apesar de todas as mortes que precisaram acontecer para chegarem nessa decisão. Mas com a queda do rei Fritz, o roubo do poder do Titã Colossal, esse tratado de paz está ameaçado, sendo Eren agora quem está em posse dele e não sabem quais as suas intenções. Eren que está disfarçado de um soldado ferido no pós-guerra, se aproximando de Falco, conseguindo sua confiança e fazendo o garoto mandar uma carta aos seus companheiros na Ilha Parades sem que nem ao menos soubesse. Se reunindo a Reiner depois de 4 anos dizendo que ele sabe o que contam sobre as pessoas da muralha e que não é verdade. Que existem todos os tipos de pessoas, boas e ruins, assim como em Marley. E Eren até que não teria motivo para uma guerra. Contudo, muitas pessoas morreram, inclusive a sua mãe, e apenas por uma missão de reconhecimento e recuperação do Titã Fundador por puro medo. Tinha um poder que agora Eren pode usar para curar os titãs da muralha e, segundo um membro da família Tybur, pisotear o resto do mundo. Sendo exatamente o início de uma guerra que Marley, na tentativa de manter a paz, acabou iniciando mesmo sem querer, com aqueles da muralha querendo nada mais que vingança ou uma reparação, sendo uma palavra mais bonita por tudo o que passaram até agora.
O Titã Martelo de Guerra foi revelado sendo na verdade a irmã de Willy, aquele que foi comido por Eren. Rostos familiares apareceram, junto com todos os rostos que já estamos familiarizados do reconhecimento, tendo claramente um upgrade em seus armamentos e armaduras e pela primeira vez ficando claro por que são chamados de demônios, já que não tem medo de titãs e eles mesmos são capazes de derrotá-los, coisa que o exército de Marley não pode dizer o mesmo. Falco foi salvo graças a Reiner, que conseguiu se transformar a tempo ou quase, mas teve o efeito que precisava, ficando fora do ar por um tempo até conseguir recuperar a consciência. O Martelo de Guerra, por outro lado, é sem dúvida interessante, apesar de ser resistente como blindado, ou quem sabe mais, ele consegue dar forma às armas do mesmo material resistente que o seu corpo, sendo sem dúvida uma ameaça a Eren e Mikasa, não conseguindo atingir a nuca do Titã. E nem precisam, porque no Martelo de Guerra o corpo de seu usuário fica do lado de fora, ligado ao seu Titã por uma espécie de cordão umbilical, que se arrancado ele perde sua funcionalidade, contudo o corpo está protegido pelo mesmo cristal Kenny lá na primeira temporada. Um material essencialmente resistente, ainda conseguindo causar danos, mesmo não tendo mais um Titã conectado a ela. Pieck e Galliard e Zeke decidem aparecer, com Zeke e o Titã Bestial tendo obviamente contas a acertar com Levi, o que acredito que vai precisar ficar para outro momento, já que baixou sua guarda quando Armin decidiu realizar sua entrada triunfal. E a verdade é que nem tudo são flores. Tivemos 100 baixas do lado do reconhecimento, principalmente aqueles que não conhecemos pelos seus primeiros nomes. Contudo, Sasha e Jin são diferentes, trabalhando em conjunto para conseguirem tirar pique de circulação, que dos titãs que apareceram foi realmente o que teve o maior poder destrutivo em questão de baixas do reconhecimento, sendo também o mesmo que resgatou Zeke e Reiner de serem mortos 4 anos atrás em Shiganshina. Heng está indirigível agora junto com Armin, que estão passando por locais que foram sinalizados pelos próprios companheiros para resgatarem feridos, recarga de equipamentos e coisas desse tipo, para que o ataque possa continuar e não ficarem encurraladas por algo como falta de gás no equipamento 3D. O que é loucura em Attack on Titan. E Galliard não está disposto a deixar isso acontecer, sendo esse o momento perfeito para Mikasa dar o seu golpe final, deixando o Titã Mandíbula sem saída tendo que encarar Eren, sendo ele o único Titã que possui a capacidade de destruir esse material de endurecimento, forçando a sua mordida sem qualquer cuidado ou consideração pela dor ou aflição de quem está assistindo. Enquanto Gabi e Falcon gritam a plenos pulmões de alguma janela de algum prédio que ainda está de pé, na esperança de Reiner escutá-los. O que dá certo, mas essa luta terá que ficar para outro momento, porque agora Eren já está sem forças, o que também é um código para se mandarem antes que a coisa ficasse feia pro lado deles e perdessem um dos personagens que acompanhamos todos esses anos. Porque agora deixaram o mesmo sentimento em Falco e Gabi que Eren, Armin e Mikasa tiveram anos atrás, a primeira vez que a muralha foi atacada pelo Titã Colossal e a sua mãe morta. E sabe-se lá qual será o destino deles a partir de agora. Que todos, e principalmente Eren, têm a vida de Sasha, ou melhor dizendo, a sua morte para terem que lidar. Com Zeke ainda vivo como prisioneiro, mas sem saber ainda exatamente por qual motivo, além de ser o Titã Bestial, ter sangue real e ser irmão de Eren. Sendo desde sempre o plano libertar os Eldianos que não necessariamente têm os melhores interesses de Marley em vista. Retomando alguns episódios que ocorreram nos últimos anos que perdemos entre uma temporada e outra e se valeu a pena, já que a formação da Ilha de Paradis hoje é completamente diferente da última vez que vimos, tendo entre eles refugiados de Marley. Até mesmo lamentar pela perda de Sasha, como todos os outros, do reconhecimento. Possuindo muitos inimigos ao redor, mas com suas exceções, existindo sempre um outro caminho e uma outra possibilidade, um que já foi decidido muito antes de terem a opção. Contudo, possibilidades foram mostradas durante, em que uma delas é que propôs um acordo comercial entre Ilha Paradis e o país da família Azumabito, a mesma da mente Mikasa, mas não tendo seu parentesco muito efeito. Uma proposta comercial pelo gás que usam para o equipamento 3D que é exclusivo da ilha. Em troca, aprimorariam o poder bélico da ilha, de forma que não mais precisariam depender dos poderes do Titã e o rugido da Terra, continuando a passagem dos poderes dos Titãs apenas entre membros da família real. Estaria ficando grávida, tendo a intenção de herdar o poder do Titã Bestial de Zeke, tendo apenas mais um ano. Uma mesma preocupação que está chegando em Eren, já que também agora tem poucos anos pela frente. Quem será a pessoa que irá herdar os seus poderes de Titã? Sendo extremamente visível que as coisas não são mais como costumava. Cheio de dúvidas, certezas e questionamentos sobre os próximos passos, o que de fato é melhor para o povo Eld, se dividindo em duas frentes. Uma que segue Heng e outros que seguem Eren como o futuro do Império Eld. Um salvador que atacou Marley, mas também aquele que ficou infiltrado por um período sem ter informação nenhuma do que aconteceu. Principalmente levando em consideração a lealdade dos soldados voluntários com ações e movimentos suspeitos. E estando cada vez mais ciente de seu lugar, poder de barganha, com reconhecimento controlando suas ações, mas ao mesmo tempo não tendo como pará-lo, devido ao seu poder que desde Marley só cresceu. Considerando a possibilidade de Eren estar sendo controlado pelo seu irmão mais velho Zeke, com uma bomba explodindo no quartel-general, matando a cabeça por trás das operações militares, Dario Zakaru, com a fuga de Eren logo em seguida, com aqueles que se identificam com Eren e o que ele representa se denominando a partir de agora como um novo Império de Eld. Mas para os militares, uma facção criminosa encabeçada por Eren Yeager, sendo os objetivos promover um encontro entre Zeke e Eren,
sendo o começo de uma mudança no mundo liderada por 2 irmãos. Enquanto isso, Gabi e Falco fogem de sua cela e conhecem a realidade daqueles que por tanto tempo consideraram demônios, carregando um peso e uma culpa de um povo há milhares de anos que nem existe mais, descontando em pessoas que não possuem a menor culpa ou ideia do porquê estão sendo massacradas. E talvez, quando entenderem que aqueles que viveram milhares de anos atrás não são os mesmos que morrem agora, conseguirão entender que é uma guerra completamente sem sentido a essa altura. Ficando os dois no final com a família de Sasha, que foi quem Gabi matou quando decidiram que seria uma boa ideia se infiltrar no dirigível, mas não sendo perseguidos por isso e até mesmo acolhido pela família da mesma. Pelo menos até agora, porque os pais de Sasha e sua família foram convidados por Nicolo, um ex-residente de Marley, a comerem em seu restaurante. Isso porque Sasha era quem mais demonstrava realmente gostar de sua comida, o que para um chefe de cozinha é tudo o que podia pedir, e como homem era quem ele queria para sua vida. Gabi e Falco, sabendo que Nicolo era de Marley, acharam uma boa ideia aparecer para dar um oi, e quem sabe unirem forças contra o povo Eld. Mas as coisas não saem como planejado, e saber que foi Gabi a responsável pela sua morte foi o suficiente para querer matá-la e Falco, que parece ser alguém importante para a garota da mesma forma que Sasha era para ele. E isso tudo até que seu pai decide intervir, fazendo parecer que realmente ia ter a sua vingança, mas muito pelo contrário. Fez algo que todo mundo deveria aprender a fazer, que é deixar o passado para trás e não mais perpetuar essa guerra e rivalidade de seus antepassados de milhares de anos atrás. Porque claramente eles não são seus antepassados e muita coisa já mudou desde lá. E como adultos é o que devem fazer e dar o exemplo para as novas gerações, que obviamente é algo que ainda terão um longo caminho para percorrer, contudo é a intenção que conta. Enquanto Gabi começa a perceber que eles não são tão mal assim e possuem salvação. Com essa questão resolvida, tendo Armin e Mikasa ali, é de fato o cenário perfeito para conversarem com aquele que um dia conheciam como Eren. No período que passou no continente, encontrou com Zeke e conseguiu descobrir mais informações do que tinha sem eles, fazendo tudo aquilo que ele conhecia até agora simplesmente perdeu o sentido. Inclusive a sua amizade de infância com Armin e Mikasa jogando na cara algumas verdades bastante desagradáveis. Se intitulando ser livre, fazendo aquilo que mais faz sentido para ele, e isso é o plano de Zeke. Distribuir entre membros da polícia militar e do reconhecimento lotes de vinho vindos diretamente de Marley, tendo uma especiaria extremamente rara, chamada Fluido Espinhal do Titã Bestial, que tecnicamente irá enrijecer aqueles que o tomam, incluindo Falco, já que foi atingido por uma garrafa desse vinho no acesso de raiva de Nicolo, ingerindo pouco, mas o suficiente para os efeitos. Sendo basicamente esse o exército do novo Império de Eld, defendendo seu povo na Ilha de Parates, que será o epicentro de uma guerra do mundo contra eles. Sendo Levi o primeiro a testemunhar parte desse plano com a tentativa de fuga de Zeke, transformando todos seus companheiros em titãs na expectativa que Levi não fosse matá-los. O que obviamente depois de todo esse tempo ele ainda não entendeu o garoto, não saindo seu plano exatamente como pensou, nos levando de volta ao passado de Zeke e vendo de certa forma o que já foi apresentado pelo seu pai, mas agora pela sua perspectiva, deixando clara a pressão que sofria em conseguir se tornar um guerreiro digno de herdar o poder de um dos 9 titãs, aprendendo a história de seu povo, tendo uma clara diferença na forma que o seu pai e seu avô contavam essa história. Um dizendo serem uma raça que não teve a justiça que mereciam, e o outro dizendo o que fizeram por merecer, quão péssimos e horríveis foram no passado, precisando ser ingratos a Marley pela oportunidade enquanto foram deixados para trás pelo seu próprio povo. Tudo aquilo que já sabíamos. Contudo, o que mais me chamou a atenção aqui foi ver a relação dele e a imediata atenção pelo garoto, daquele que na época era quem possuía o poder do Titã Bestial. Já desde muito cedo ficando clara a diferença de tratamento entre o seu pai e esse cientista que tem o poder do Titã, mas que não vê muita utilidade para ele na guerra, o que sabemos que não é verdade. Até que chegamos no ponto em que Marley percebeu que existem rebeldes entre os Eldians dentro do território, mas não sabiam exatamente quem, e se descobrissem, os pais e a família de Zeke seriam enviados para Ilha Parades e transformados em titãs. O que a essa altura a relação dele e dos cientistas já estava bastante estabelecida, e mesmo a possibilidade de ele herdar o seu poder de titã em algum momento. E continuar com o plano de seu pai, que deixou extremamente claro que nada acontece se as pessoas não levantarem e darem a cara a tapa. E foi exatamente o que Zeke fez. Anos se passaram e agora mais velho, depois de uma história extremamente triste com um cientista se casando com uma Marleyana, tendo um filho, mas ao descobrir que ele era um Eldiano, matou seu filho tirando sua própria vida, a perspectiva deles do povo Eldiano mudou. Sendo a resposta não terem mais descendentes, e encerrarem essa onda de terror e medo que é realmente o que precisa acontecer. Não dando continuidade, naturalmente esse povo sendo extinto, não continuando a linhagem deles. Algo que é possível com o poder do Titã Fundador, alterando as configurações genéticas e físicas dos Eldianos para não terem mais filhos. Sendo que Zeke e Eren combinaram em Marley, e tecnicamente até onde eu sei, estão na mesma página, com Zeke agora no presente não tendo a menor dúvida escolhendo claramente a eutanásia, explodindo a arma trovão em seu corpo e levando Levi junto com ele. Enquanto isso, Helene, que tem sido uma intermediária desses dois até agora, finalmente deixa claro para todos ali que podem se interessar com o que realmente está acontecendo, sobre esse plano da eutanásia. O que deixa eu dizer foi um alívio, o que quer dizer que de fato estão todos falando a mesma língua. Pieck aparece numa emboscada contra Eren, mas para segundos depois mudar de lado e parecer uma traidora para Gabi. Mas apenas para despistar Eren, porque era algo que realmente nunca ia acontecer.
mas pelo menos conseguiu levar o Titã Fundador até o lado de fora do prédio para então a vingança do ataque a Marley começar. E acho que é isso pela primeira parte da temporada final de Attack on Titan. E preciso dizer que termino ela com uma outra sensação de quando comecei. Mas ainda achei um pouco confuso, tendo muita história e cada um com a sua perspectiva sobre ela. Contudo, o importante é que no final chegamos em um ponto comum, com a verdadeira intenção daqueles que desapontaram como verdadeiros antagonistas de tudo isso. Isso depende do lado que você tá olhando. Eles de fato estão em busca do fim da era dos titãs se for pensar bem. Bom, no fim, no povo Eldia, sendo de fato a questão se os outros querem o mesmo. Antes de terminar, essa não é uma review do que aconteceu no anime, é apenas a minha opinião. Meu ponto de vista sobre o que aconteceu e entendi da melhor forma que fez sentido pra mim. Se quiser, os comentários estão disponíveis, vamos conversar, trocar uma ideia que posso dizer com certeza que tem bastante coisa pra falar.